Olá, turma, boa tarde, quinto ano. Olha, gente, hoje vai iniciar nossa aula lá no livro de produção de texto. A gente vai falar sobre conto de mistério. Bem, gente, sabemos, né, que conto é o que, na verdade? Um gênero textual, né? O conto, ele é do gênero narrativo. O que é um gênero narrativo, né? Aquele gênero que tem uma estrutura onde vai ter sempre um narrador, vai ter sempre uma voz para contar algo, contar uma história. Então, conto de mistério, ele é assim, uma história contada. E aí vai ter sempre uma voz que vai contar essa história. Essa voz pode participar ou não da história. E aí a gente tem que ficar ligado, né? Quem conta a história participa também ou somente está contando a história? E aí tem toda uma característica, uma estrutura, né? O conto, além de ter o narrador, vai ter personagens, geralmente poucos personagens, e aí o espaço, né? O cenário vai ser um cenário limitado, não vai ter, né, tanta coisa, não vai ter tantos espaços diferentes. Geralmente num conto de mistério é um cenário bem limitado e sempre vai haver uma situação problema, que a gente chama de conflito, né? O que é o conflito? É uma situação problema, aquilo que vai ser o problema da história a ser resolvido. E aí, para um conto ele ter essa característica de conto de mistério, ele tem assim um diferencial. Ele busca prender sempre a atenção do leitor, né? Pela curiosidade, o leitor vai ficar ali preso àquela história, querendo saber do desfecho, porque não vai haver uma situação muito clara, alguma coisa que a gente fica querendo saber como vai acabar, como vai terminar, como aquilo ali vai ser resolvido, como aquele mistério vai terminar. Então, até que aí lá, geralmente no final da história, essa situação acaba sendo resolvida. Então, essa é uma característica do conto de mistério. E aí no livro de vocês tem o texto chamado O Fantasma do Meio-Dia. Elisa Santos. E aí a gente já vai prestando atenção, né? Que tem um narrador que vai contar a história. A gente vai observando se ele participa ou não dessa história. O povoado de São Judas ficava a poucos quilômetros da mata, onde, segundo os moradores da localidade, ocorriam fatos estranhos. Amanda tinha 9 anos quando a sua avó Zezinha começou a narrar os contos de fada para todos os netos, mas, vez por outra, ouvia nas reuniões de família, para os adultos, as histórias que envolviam o vilarejo e a mata e que despertavam o interesse da meninada. Era uma tal de A Mulher do Cabelo de Fogo, que era uma mulher atingida por uma queimada realizada por alguns moradores. Desde então, ela assombrava o povoado com castigo. Outra história horripilante era a do fantasma do menino do meio-dia. Segundo contam os antepassados, ele se perdeu da mãe ao meio-dia e ficou vagando pelas ruas e ninguém o acolheu. Ele virou fantasma e, como punição para essa atitude, ele aparece nesta mesma hora e, se encontrar com alguma criança perto da mata, ela desaparece e nunca mais é encontrada. Certo dia, a família de Amanda precisou ir a uma cidade próxima que cruzava a mata.
Todos ficaram temerosos, mas marcaram a viagem bem cedo para que não passassem pela mata perto do meio-dia. Era melhor evitar qualquer desconforto. Depois de arrumarem as malas, partiram ao amanhecer, mas o inesperado aconteceu. Um acidente entre 2 veículos atrapalhara o trânsito e não havia como passar nem voltar. As horas foram passando e os carros muito lentos. Perto do meio-dia, eles começaram a ficar ansiosos, porque o engarrafamento os deixou próximos da mata. Estavam no carro Amanda, Dona Marta, sua mãe, Pedro, seu pai, e Júnior, seu irmão mais novo. De repente, Júnior grita e fica estatelado. "O que foi, menino?" perguntou Dona Marta. O menino foi tomando ar. Eu vi. "O que foi que você viu, Júnior?" perguntou o senhor Pedro. "O menino ali, olhando para mim." "Em que direção ele está?" "Está vindo em nossa direção." O desespero começou. Todos tentando abrir as portas do carro, mas pareciam estar travadas. E o menino cada vez mais dizendo que estava perto. A mãe começou a gritar por socorro e o pai tentando acalmar a todos. Amanda começou a chorar, lembrando das histórias que ouvia da avó, até que o menino apareceu das vistas do pequeno Júnior. De repente, as batidas no carro, a gritaria foi grande. Apareceu um menino pedindo esmolas, rosto triste e olhar fixo, que disse: "Eu só queria umas moedas." Olha, gente, você ficou aí tensa com essa história. Olha que mistério louco, né? Imagine, depois de você saber dessa história do menino do meio-dia, acabar se deparando, né, com a possibilidade de encontrar esse menino, né, mole não. Mas a história, né, terminou de um modo bem diferente. Não era um menino aí do meio-dia, não. Era apenas um menino precisando de ajuda. Então, gente, é isso. Os contos de mistério são aqueles cuja trama envolve o mistério e o medo do desconhecido. Geralmente, são contos de tradição oral e com alguma lição de moral às pessoas. Então, bem bacana, né? Gostei bastante desse conto. E aí, você deve ter reparado, né? Tudo aquilo que eu falei em relação à estrutura do conto de mistério, né? A gente vê que tem um narrador, e aí nesse conto, né, o narrador somente contou a história. A gente viu que em nenhum momento o narrador fez parte da história, ele não era um personagem, não. Né? E aí, como a gente viu, né, todas essas características, né, a curiosidade, a atenção que fica presa em uma situação que é assim um mistério, né, algo que vai prendendo a nossa atenção e aí a nossa curiosidade para aquele desfecho. A gente vê que o clímax, né, aquele momento de maior tensão, quando o menino se aproxima do carro e todo mundo fica no desespero. E reparar também, né, o cenário foi bastante limitado, né, apenas eles estavam lá saindo de casa e aí a caminho de uma cidade próxima que cruzava
justamente a mata, né? Que era o lugar onde eles não queriam passar, né? Para não terem o risco de se depararem com esse menino. Muito legal, gente. Então aqui a gente vai terminando, deixo para você as dicas, né? As páginas com as atividades, faça com bastante capricho. A gente já retorna com a próxima aula.